Alô, galera! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Eu espero que vocês estejam todos bem. A professora está com bastante saudades, mas se Deus quiser, logo, logo estaremos todos juntos novamente. Mas por enquanto, ainda vamos continuar estudando por aqui mesmo as nossas aulas. Espero que vocês estejam gostando e que também estejam preparados. Então vamos lá para a nossa videoaula dessa semana? Prestem bastante atenção nas explicações, certo? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Só lembrando que na aula passada a professora explicou sobre múltiplos de um número natural. O múltiplo de um número natural é o produto desse número por outro número natural. A professora explicou também sobre mínimo múltiplo comum, que o menor dos múltiplos comuns a dois ou mais números naturais, diferente de zero, é chamado mínimo múltiplo comum e é representado por MMC. Essa, crianças, foi a nossa aula da semana passada. Agora, a professora vai explicar sobre os divisores. Peguem o livro de vocês, o livro de matemática, e coloquem a data nas páginas 207, 208, 209, 210, 211 e 212. Coloquem a data nessas páginas. E vamos para o nosso assunto, que está na página 207. Divisores de um número natural. A professora Clara realizou duas situações em sala de aula com seus alunos. Vocês podem fazer a leitura dessas duas situações e responderem oralmente. Acompanhe como as duas situações que você viu são representadas em matemática. Na primeira, os 13 alunos formaram dois grupos de 5 alunos e um grupo de 3 alunos. 13 dividido para 5 é igual a 2, com resto de 3, pois 2 vezes 5 é igual a 10. E 10 mais 3 é igual a 13. Observem que essa primeira situação, ela não é uma divisão exata, pois o resto é o 3. Ou seja, sobram 3. Na segunda, os 12 alunos formaram 3 grupos com 4 alunos em cada um. 12
dividido para 4 é igual a 3, pois 3 vezes 4 é igual a 12. Já nessa segunda situação, ela é uma divisão exata, pois não sobraram nada. Ou seja, o resto é o zero. Continuando. Sobre o número 12, podemos concluir que 12 dividido por 3 dá 4 e não sobra resto. 12 dividido por 4 dá 3 e não sobra resto. Sabemos também que 12 dividido por 2 dá 6 e não sobra resto. 12 dividido por 6 dá 2 e não sobra resto. 12 dividido por 1 dá 12 e não sobra resto. E 12 dividido por 12 dá 1 e não sobra resto. Dizemos que os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores de 12. O número 12 tem 6 divisores. Os divisores de um número natural podem ser representados na forma de conjunto. Observem, crianças, que os divisores de 12 estão dentro de um conjunto. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Continuando com a nossa leitura. Para encontrar os divisores de um número natural, basta dividi-lo por ele mesmo e pelos números naturais menores que ele, com exceção do zero. Se o resto da divisão for zero, o número escolhido é um divisor. Se houver resto, o número escolhido não é divisor do número dado. Divisores de um número são todos os números diferentes de zero, que ao dividirem esse número, não deixam resto. Veja como determinamos os divisores de 8. 8 dividido para 1 é igual a 8, com resto, 0. 8 dividido para 2 é igual a 4, com resto, 0. 8 dividido para 3 é igual a 2, com resto, 2. 8 dividido para 4 é igual a 2, com o resto, 0. 8 dividido para 5 é igual a 1, com o resto, 3. 8 dividido para 6 é igual a 1, com o resto, 2. 8 dividido para 7 é igual a 1,
com resto, 1. 8 dividido para 8 é igual a 1, com resto, 0. Os números 1, 2, 4 e 8 são divisores de 8, porque 8 é divisível por 1, 2, 4 e 8. O número 8 possui 4 divisores. Divisores de 8. 1, 2, 4 e 8, representados na forma de conjunto. Os números 3, 5, 6 e 7 não são divisores de 8. Conclusões. Todo número natural diferente de 0 tem divisor. O número 1 é divisor de qualquer número natural. O maior divisor de um número natural é ele mesmo. O conjunto dos divisores de um número natural é finito. Certo, crianças? Entenderam? Muito bem. Continuando com a nossa aula. Critérios de divisibilidade. Está na página 209. Você deve ter percebido como é importante conhecer se um número natural é múltiplo ou divisor de um outro número natural. Para saber se um número é divisível por outro número, veja algumas regras práticas. Divisibilidade por 2. Um número será divisível por 2 se for par. Exemplo: 380 dividido por 2 é igual a 190, com resto de 0. Logo, 380 é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número será divisível por 3 se a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Exemplos: 93. 9 mais 3 é igual a 12. 12 dividido por 3 é igual a 4. Logo, 93 é divisível por 3. 54. 5 mais 4 é igual a 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. Logo, 54 é divisível por 3. Contra-exemplo: 71. 7 mais 1 é igual a 8. Como 8 não é divisível por 3, então 71 não é divisível por 3. Certo? Continuando. Divisibilidade por 5. Um número será divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. Exemplos: 80 é divisível por 5, pois
termina em 0. 145 é divisível por 5, pois termina em 5. Bem simples. Divisibilidade por 6. O número será divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3. Exemplo: 48 é divisível por 2, pois é par. 48 é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos, 4 mais 8, é igual a 12. É divisível por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Logo, 48 é divisível por 6, certo? Continuando. Divisibilidade por 9. Um número será divisível por 9 se a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Exemplos: 63. 6 mais 3 é igual a 9. 9 dividido por 9 é igual a 1. Logo, 63 é divisível por 9. 198. 1 mais 9 mais 8 é igual a 18. 18 dividido por 9 é igual a 2. Logo, 198 é divisível por 9. Contra-exemplo: 145. 1 mais 4 mais 5 é igual a 10. Como 10 não é divisível por 9, então 145 não é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um número será divisível por 10 se terminar em 0. Exemplos: 260 termina em 0. 80 termina em 0. Olha que simples a divisibilidade por 10. Entenderam, crianças? Muito bem. Agora, meus amores, resolvam as atividades da página 211. Vocês podem dar uma pausa no vídeo e resolver agora, ou podem deixar para resolver no final da nossa aula. Continuando. Máximo divisor comum. Observe o conjunto dos divisores de 4 e de 12. Divisores de 4. 1, 2 e 4. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Perceba que os números 1, 2 e 4 são divisores de 4 e de 12 ao mesmo tempo. Os divisores comuns de 4 e de 12 são os números 1, 2
e 4. E o maior deles é o 4. Dizemos que o máximo divisor comum, o MDC, entre 4 e 12 é o 4. Representamos assim: MDC de 4 e 12 é igual a 4. O maior dos divisores comuns a 2 ou mais números naturais é chamado máximo divisor comum e é representado por MDC. Certo, crianças? Entenderam? Muito bem. Agora, meus amores, resolvam as atividades que está na página 212. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. O que são os divisores? Para entender quais são os divisores de um número, veja o seguinte exemplo. Vejamos o que acontece com esta operação: 6 dividido por 3. Se dividirmos 6 unidades em 3 grupos iguais, obteremos que cada grupo fica com 2 unidades e não sobra nenhuma. Por não sobrar nenhuma unidade, dizemos que 3 é divisor de 6. Por outro lado, se executarmos a operação 13 dividido por 4, veremos que ao distribuir 13 unidades em 4 grupos iguais, cada grupo fica com 3 unidades e sobra uma. Como neste caso sobraram unidades, dizemos que 4 não é divisor de 13. Um número pode ter vários divisores. Por exemplo, os divisores de 12 são 1, porque o 1 está 12 vezes no 12 e não sobra nada. 2, porque 2 está 6 vezes no 12 e não sobra nada. 3, porque 3 está 4 vezes no 12 e não sobra nada. O 4, porque ele está 3 vezes no 12 e não sobra nada. 6, porque 6 está 2 vezes no 12 e não sobra nada. E 12, porque 12 está uma vez no 12 e não sobra nada. Para representar o conjunto dos divisores de um número, colocamos um D maiúsculo seguido de parênteses onde escrevemos o número e, em seguida, escrevemos os divisores entre colchetes, como este. Observe como seriam os divisores de 30 ou os de 19. Através deste simples conceito, você poderá entender outros de maior importância, como os números primos.